Olá, meus irmãos. Vamos então à palavra de Deus que será exposta nessa manhã no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Vamos fazer uma leitura do verso 15 do capítulo 2. Vamos passar pelo capítulo de número 3 até o verso de número 24. Então, Gênesis 2, verso 15, até o capítulo 3, verso de número 24. Peço a você que me acompanhe na leitura da palavra de Deus nesse momento. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra, por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida.
Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, e sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, meus irmãos, vamos então orar ao Senhor nesse momento. Deus bendito e Pai celeste, maravilhoso, te louvamos e te bendizemos e nos achegamos a ti por meio da oração, para nesse momento, Senhor, te pedirmos pela tua palavra que será pregada. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e fala aos nossos corações, Senhor. Edifica-nos e que assim glorifiquemos o teu santo nome nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus é o que te oramos. Amém. Constantemente, nosso organismo é acometido por uma série de enfermidades. Essas doenças nos causam uma série de problemas e muitas delas até mesmo a morte. Boa parte dessas doenças, meus irmãos, são causadas por aquilo que nós chamamos de vírus. Os vírus são seres que não possuem células, são seres constituídos por ácido nucleico, que pode ser o DNA, o RNA, envolvido por um invólucro proteico denominado capsídeo. Os vírus geralmente possuem cerca de 0,1 milímetro de diâmetro e suas dimensões são observáveis apenas por meio de microscópio eletrônico. É impossível enxergar um vírus a olho nu. Por serem tão pequenos, conseguem invadir células, inclusive, de organismos unicelulares como os das bactérias. É exatamente dessa forma, parasitando células de outros organismos, que os vírus conseguem, então, reproduzir-se. Como parasitas, esses terríveis seres causam nos parasitados doenças denominadas viroses. Os vírus possuem uma cápsula feita de proteína onde fica o material genético desses seres. Esse material genético ele sofre uma série de modificações ou de mutações frequentemente, o que leva ao surgimento de vários outros subtipos de vírus. Isso dificulta o seu combate e compromete a eficiência, ou melhor dizendo, a eficácia de várias vacinas, que são exatamente preparadas para combater tipos específicos de micro-organismos. Vejam, a palavra vírus ela tem origem latina e significa veneno. De um modo geral, as viroses provocam um mal-estar. As viroses provocam dores, febres e, em alguns casos, até chegam a levar o hospedeiro ali, o infectado, à morte. É o que nós estamos vivenciando com o caso da propagação do coronavírus, que se instala no organismo dos indivíduos e ali prejudica uma série de órgãos. Né? Cada tipo de vírus, veja, ataca células específicas. Por exemplo, o vírus da cachumba parasita as células das glândulas salivares ou parótidas, provocando inchaço e dor laterais, né, do pescoço. Em algumas doenças, incluindo certas viroses, a transmissão depende da ação de um vetor. Esse termo se refere ao ser que não provoca por si mesmo a doença em outros seres, mas que carrega em seu corpo aquele agente causador, podendo então transmiti-lo. Como exemplo, nós temos certas espécies de mosquitos que transmitem vírus ao picar os indivíduos doentes. E depois, os indivíduos saudáveis passam então a espalhar a doença. Assim como um vírus é também o pecado, meus irmãos. E por conseguinte, a idolatria.
O tema do sermão dessa manhã é idolatria, o vírus da alma. Então, nós iremos nessa manhã tratar da origem da idolatria no coração humano. Eu peço que você me acompanhe, então, nessa exposição, com a sua Bíblia aberta, verificando o que é dito nas Escrituras, dos referidos textos que iremos utilizar nessa manhã. E, como nós vimos, o texto base da palavra dessa manhã é o texto de Gênesis 2, a partir do verso 15 até o verso de número 24 do capítulo de número 3. Se nós bem lembrarmos, o livro de Gênesis nos traz as informações mais importantes acerca da criação do universo. E não só do universo, mas de todas as coisas, meus queridos irmãos. O texto descreve a criação dos céus, a criação da terra, do mar e de tudo o que neles há. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis, se você observar, você vai ver que trata-se de uma narrativa da criação. E nessa narrativa, Deus nos revela ou nos dá informações preciosas acerca da criação do universo e também da formação do homem e da mulher. A narrativa da criação não apenas nos revela o Criador, mas também os padrões que ali são estabelecidos por ele desde o início para a relação de suas criaturas. Veja, nos primeiros versos nós encontramos a descrição da criação, das primeiras coisas. Os céus, observe, a terra, a luz, as trevas, o firmamento, as águas, as ervas, as árvores, os luzeiros, as estrelas, os seres viventes que povoam a terra, o mar, os céus. E Deus cria todas essas coisas por meio daquilo que nós chamamos de ordens criativas. Né? Deus ordena e logo, quando ele ordena, tudo acontece. Vejam, o texto de Gênesis 1, principalmente os primeiros versos, a partir aqui do verso de número 3, nós vamos ver uma série de repetições. E disse Deus, por exemplo, verso 3, capítulo 1, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, veja aí, verso 6, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Tá? E disse Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Todavia, quando Deus cria o homem, esse padrão sofre uma ruptura. O Criador não decretou diretamente, como nos outros casos, a criação do homem. Deus não disse simplesmente, e disse Deus, faça-se o homem, e o homem foi feito. Se você observar, antes, Deus estabelece uma diferença nesse padrão criacional, muito bem delineado no verso de número 26. Veja aí, verso número 26, capítulo 1, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, meus queridos irmãos, observe que há uma mudança, uma ruptura, quando Deus decreta a criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, de todas as coisas criadas, o homem recebe um padrão, recebe um status diferenciado logo em sua origem. E é um status que o diferencia de todas as demais coisas que foram criadas pelo próprio Deus. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Meus queridos, Deus, em sua santa palavra, nos revela o caráter pactual da criação do homem. Observe e você vai ver que não faltam informações, fatos, para se comprovar isso que nós estamos afirmando aqui. Pois há uma promessa,
há um modo e há partes envolvidas. Deus diz, veja, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Observe que depois de criar e sujeitar o caos e as trevas e de dominar por meio da palavra a criação, Deus cria então o homem e lhe dá ordenanças específicas quanto ao seu papel na criação. Papel esse e ordens essas que refletem exatamente a imagem daquele que o criou. Observe os seguintes verbos que são utilizados aqui: dominar, sujeitar, frutificar, guardar, descansar. Essas ordenanças ficarão mais claras a partir do capítulo 2, onde, por meio de uma recapitulação, Deus revela mais detalhes da obra da criação, principalmente no que diz respeito ao homem, como, por exemplo, que foi formado do pó da terra. No verso 7. Diz-nos também que, após ter sido criado, o homem foi colocado em um determinado lugar para cumprir ali o propósito a ele designado. Veja aí o que diz o verso de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja, o homem criado, ele deveria refletir a imagem daquele que o criou, para a glória e o louvor do seu Criador. Observe que, assim como Deus, o homem deveria, então, sujeitar e dominar a terra, frutificar e multiplicar e descansar. Veja, Deus cria o homem e lhe dá expressamente um propósito. Cria o homem e lhe dá expressamente uma tarefa, um objetivo dentro da criação. E talvez você esteja se perguntando, qual era esse propósito? Qual era esse objetivo? Adão deveria reproduzir o padrão de Deus, o padrão de seu Criador por toda a terra. Fazendo isso, ele cumpriria o seu fim último, a saber, a vida que glorifica o seu Criador, a vida que traria glória ao seu Deus, a vida que ele viveria e glorificaria o seu Senhor. Meus queridos irmãos, a Bíblia é clara ao nos revelar que todas as coisas foram criadas para o louvor e a glória de Deus. Ou seja, essa é a finalidade de toda a criação. A finalidade de toda a criação é o seu Criador. É a glória de seu Criador. Já dizia o salmista que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se você bem lembrar, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz que tudo o que fizermos, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Ele diz, quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Isso nos mostra que a verdadeira forma de glorificarmos ao Senhor, meus irmãos, não é apenas verbalizando, histericamente ou não, a expressão glória a Deus, mas na ação de o admirar, na atitude de o adorar e se submeter à sua vontade revelada nas Escrituras. Perceba, não há nenhum mal em você expressar verbalmente glória a Deus. Mas você não pode achar que o simples fato de verbalizar essa expressão, você está glorificando a Deus. Ora, Deus cria o homem, lhe dá um propósito, uma tarefa para atingir um alvo. Veja o que diz o texto. E também lhe dá todas as condições para assim o fazer. Deus lhe dá um propósito, uma tarefa, atingir um alvo, a glória do seu Criador. E também lhe dá todas as condições para que ele alcance esse objetivo. Principalmente, lhe dá liberdade. Deus não age com uma coação sobre o homem, mas ele lhe dá liberdade para cumprir essa ordenança. Veja aí o que diz o verso 16. E o Senhor, Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Veja,
toda árvore do jardim comerás livremente. O homem podia escolher comer de qualquer árvore do jardim que Deus criou e o colocou especificamente lá. O homem era totalmente livre para fazer isso. Escolher qualquer árvore dentre todas as que estavam no jardim, exceto uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Com isso, nós percebemos que o Senhor estabelece para Adão, para o primeiro ser humano criado, além do propósito, da habilidade e da liberdade para cumprir as suas ordenanças, Deus também lhe dá uma única restrição. Como ele diz no verso número 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem podia comer de qualquer árvore do jardim, inclusive da árvore que era mais importante e sagrada no jardim, que era a árvore a árvore da vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não lhe foi permitido comer. Parafraseando o Dr. J.K. Bill, o homem deveria cumprir um dever régio, discernir entre o bem e o mal. E isso, diz ele, estava exposto no próprio termo, conhecimento do bem e do mal. Vejam, e aqui duas coisas chamam a atenção. Em primeiro lugar, chama a atenção o uso do termo, conhecimento do bem e do mal. Observe que essa é uma expressão hebraica que faz referência à capacidade, geralmente atribuída a figuras de autoridade, no exercício de sua governança. E o que era isso? Era o ato de fazer julgamentos no cumprimento da justiça. Isso vai ficar muito claro quando tomamos, por exemplo, os reis de Israel e de Judá. Em 2 Samuel, capítulo 14, verso 17, há um episódio em que Joabe manda buscar uma mulher sábia de Tecoa. Ali está aquele problema entre Davi e seu filho Absalão. Joabe então manda buscar essa mulher sábia, e essa mulher chega diante então de Davi e ela ressalta exatamente esse caráter. Se você bem lembrar, 2 Samuel 14, 17, veja aí o que diz lá. Vamos, por favor, abra sua Bíblia em 2 Samuel 14, verso 17. 2 Samuel, capítulo 14, verso de número 17. Diz assim: dizia mais a tua serva, veja, a mulher dizia a Davi, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e entre o mal. Outro exemplo que nos é dado acerca dessa função real se encontra num texto em 1 Reis. Por favor, vá lá para 1 Reis, capítulo 3, e verso de número 9. Há um pedido ali que Salomão faz a Deus para governar Israel. Veja aí, 1 Reis, capítulo 3, e verso número 9. Veja o que Salomão pede ao Senhor. Ele diz, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. O mesmo padrão é apontado por Isaías acerca da pessoa do Messias. Abra aí a sua Bíblia agora em Isaías, capítulo de número 7. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 7. Isaías, capítulo 7. Versos números 15 e 16. Por favor. Isaías 7, verso 15 ao verso 16. Diz assim: ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, de cujos 2 reis tu temes
de medo. E ainda, ora, veja, essa era uma função real, era uma função que os reis exerciam, julgar acerca do bem e do mal. Em segundo lugar, outro termo aqui nessa passagem de Gênesis capítulo 2, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 2, por favor. Veja, aí no verso 17, quando ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, o primeiro ponto que chama a atenção, conhecimento do bem e do mal. Segundo ponto, eu quero destacar aqui, para o que ele chama de árvore. Por quê? Porque por diversas vezes no Antigo Testamento, as árvores demarcavam o lugar em que ocorriam os julgamentos. Por exemplo, se você for lá para Juízes capítulo 4 e ler lá os versos 4 e 5, você vai ver Débora, né, a profetisa, mulher de Lapidote, julgando a Israel exatamente aonde? Debaixo de uma palmeira, debaixo de uma árvore. 1 Samuel 22, verso de número 6 ao verso de número 19. Nós vamos ver Saul ouvindo a Davi e os homens que o acompanhavam sendo descobertos, né? E Saul indo ali para julgar também debaixo de um arvoredo. Diante disso, a melhor abordagem que certamente nós podemos ter em virtude do eco do termo árvore do conhecimento do bem e do mal no restante da Escritura, é que essa árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden seria um lugar onde Adão deveria ter entendido a malignidade da serpente e ali tê-la julgado imediatamente em nome de Deus. Se assim tivesse agido, teria cuidado e protegido o jardim, conforme lhe fora atribuído assim fazer. Veja, e disse Deus: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Preste atenção nisso aqui. Deus deu a Adão uma tarefa, uma habilidade e a liberdade necessária para que pudesse cumpri-la. Deu-lhe também uma única restrição e, além disso, deu também ao homem uma auxiliadora. Veja aí o que diz o verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Como já havíamos dito anteriormente, meus queridos irmãos, o capítulo 2 de Gênesis é uma recapitulação do capítulo 1. Todavia, com mais detalhes da criação, e principalmente com mais detalhes acerca da criação do homem e também da mulher. Observe que neste verso, o Senhor estabelece um padrão de relacionamento entre as suas criaturas. Veja o que é dito lá no capítulo 1 e verso de número 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Seguindo esse parâmetro interpretativo de recapitulação, temos então, no capítulo 2 e verso de número 7 e 2 e verso de número 21, o detalhe dessa criação humana, em duas partes. Primeiro, o homem é criado por Deus, do pó da terra. E depois de haver criado o homem, Deus então cria a mulher, a partir do homem e para o homem. Observe que o relacionamento de Deus com suas obras era refletido no relacionamento de Adão com sua criação. Um relacionamento que está baseado em quê, irmãos? No domínio e na sujeição. Mas faltava a Adão refletir outro aspecto desse relacionamento, que era justamente o de criar alguém à sua imagem e semelhança, com quem ele pudesse se relacionar. Todavia, o homem não é Deus para criar a partir do nada, nem muito menos dar forma e animar coisa alguma. Como então o homem refletiria essa relação? A resposta é óbvia, queridos. Com uma mulher, um ser criado a partir do homem,
de sua mesma natureza, de sua mesma essência, mas de forma oposta. Deus, então, cria a mulher, pois, como ele mesmo diz, não era bom o homem estar só. Era ruim que Adão estivesse só, sem ninguém de sua espécie, sem ninguém que o auxiliasse em sua tarefa de crescer e multiplicar. E aqui encontramos, então, o padrão estabelecido por Deus de relacionamento entre suas criaturas. Aqui, meus irmãos, mais precisamente, Deus institui aquilo que nós conhecemos por família. É a partir da relação com esse outro ser criado por Deus que o homem, então, encheria a terra, cumprindo assim o mandato do Senhor criacional. É por isso que Moisés registra em Levítico 20 as relações ilícitas, pecaminosas aos olhos de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Levítico, capítulo de número 20. Por favor, Levítico, capítulo de número 20. Vai lá para o verso de número 13. Levítico, capítulo de número 20. Levítico, capítulo de número 20, verso 13. Por favor. Diz assim: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Verso 15. Se um homem se ajuntar com um animal, será morto e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Veja, essas leis, meus irmãos, não foram dadas somente a partir de Moisés. Não é porque o livro de Gênesis não tenha os mandamentos de Deus escritos de forma literal e negativa, como vemos nos demais livros da Torá. Não é isso que quer dizer que essas leis não existissem, que esses parâmetros não houvessem sido fundados, estabelecidos. Observe, família não se faz com pessoas iguais e nem de naturezas diferentes. O homem não constitui família com o igual e nem com o animal. E isso está posto desde a criação. No ano de 2011, o nosso STF declarou que a união homoafetiva, ou união entre pessoas do mesmo sexo, era uma entidade familiar. Essa decisão, percebam que, à luz do que as Escrituras nos dizem, esse tipo de decisão está em oposição àquilo que Deus instituiu de maneira perfeita. E quando eu digo perfeito, irmãos, é porque, além do fato de ter sido instituído antes da queda, foi instituído por Deus. Agora percebam que nessas decisões da nossa Suprema Corte, nós podemos ver aí os frutos do chamado Estado laico. Os frutos de um Estado sem Deus. De um Estado sem religião. Como se isso, de alguma forma, pudesse ser possível. E ainda tem um monte de dito cristão defendendo uma aberração dessas. Queridos, o Estado, quando diz que é laico, o que ele quer dizer é que o Estado é Deus. Quando o Estado defende que o Estado deve ser sem religião, é porque ele está dizendo que ele é a sua religião. Até quando você vai continuar sem querer enxergar isso? Até quando você vai perceber, quando é que você vai perceber que nenhum desses que ocupam essas cadeiras em Brasília, nos três poderes dessa nação, tem compromisso com o Deus verdadeiro e vivo?
a não ser com os próprios deuses forjados por eles mesmos em seus ventres. Sabe o que é o pior disso tudo? É a sua omissão. Calado diante de uma afronta dessa. Fazendo mimimi em rede social. Aí depois se queixa. Depois se queixa do porquê que Deus está irado. E ainda elege essa mesma corja de facínoras, ano após ano. Essa corja de blasfemos e iníquos. Eleição após eleição. Meus irmãos, nunca vivemos uma época de tamanha promiscuidade sexual. A quantidade de ditos cristãos que diariamente assistem séries e mais séries de toda sorte de miséria desse tipo. O homem foi criado para se relacionar com a mulher. E a mulher foi criada para ser auxiliadora idônea do homem. O homem não foi criado para se relacionar com animais. A mulher não foi criada para se relacionar com animais. Seres de natureza diferente. A mulher foi criada para se relacionar com o homem. Ela procede dele. Foi tomada dele e foi feita para ele. Veja, é por isso que depois que Deus faz a mulher, veja, verso 21 diz que Deus fez cair pesado sono sobre o homem e que este adormeceu. Mas quando ele desperta, ele olha para a mulher que Deus criou para ele, ele olha e diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Como diz o Dr. Bruce Waltke, que Deus cria uma auxiliadora idônea para Adão, para honrar a sua vocação, partilhar de seu desfruto e respeitar a proibição. Observe que quando Deus cria uma auxiliadora idônea para o homem, Deus também estabelece outro padrão no relacionamento que reflete o padrão de sua relação com o homem e o padrão da relação do homem com a criação. Que padrão seria esse? Deus estabelece um padrão de liderança nesse relacionamento entre o homem e a mulher. Veja, a palavra que Deus utiliza para auxiliadora, meus queridos irmãos, pressupõe uma prioridade governamental masculina nessa relação. Ainda que Adão e Eva sejam igualmente seres criados de mesma natureza e mutuamente dependentes um do outro. O homem é criado primeiro, não é à toa. E a mulher é criada posteriormente e Deus a chama de auxiliadora idônea, não é à toa. E isso significa superioridade e nem muito menos inferioridade ontológica, ou seja, em seu ser. Isso não significa dizer que o homem é melhor que a mulher, ou a mulher é inferior ao homem, ou melhor que o homem. Mas que Deus estabelece uma clara divisão nos papéis que cada um exerceria em sua relação. O homem exerce o papel de líder, de cabeça, enquanto a mulher, o papel de auxiliadora, que se submete à sua cabeça. Observe que essa relação está alicerçada no caráter da relação da deidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, bem diz Paulo em 1 Coríntios 11, verso número 3, quando ele diz:
Cristo, o cabeça de todo homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Vejam, Deus cria primeiramente o homem e o coloca no jardim, como nós podemos ver nos versos 8 ao verso número 17. E ele assim procedeu por um propósito, para nos mostrar um padrão, queridos. Ora, se Deus tivesse feito o homem e a mulher simultaneamente, quem seria então o cabeça dessa relação? Quem dominaria? Quem governaria um ao outro? Mas o fato dele criar primeiro o homem e depois a mulher estabelece um padrão para nós. Padrão esse que é muito bem assimilado pelo apóstolo Paulo. Veja, abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 2, por favor. 1 Timóteo capítulo 2. Veja aí o que escreve o apóstolo Paulo do verso 8 ao verso 15. Veja aí, 1 Timóteo capítulo 2, ele diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. E ainda, 1 Coríntios 11, por favor, 1 Coríntios capítulo 11, veja aí o verso de número 3 ao verso de número 6. 1 Coríntios 11, verso número 3 ao verso número 6. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que raspe o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Paulo sabia que esse era o padrão estabelecido por Deus desde a criação. E que padrão é esse? O de líder, o de cabeça, que era exercido pelo homem. Pelo homem, meus irmãos. Pelo homem. Ora, se Deus deu ao homem ordenanças, liberdade para cumpri-la, uma restrição, uma auxiliadora idônea, Deus também lhe deu autoridade. Veja aí os versos 19 até o verso de número 24. Diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou-o com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem,
transformou uma mulher e a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Dar nome a algo sempre foi uma questão de autoridade na cultura do Antigo Oriente Próximo. O homem foi quem deu nome a toda a criação. Essa autoridade lhe pertencia antes da queda, tanto quanto depois da queda. Se você observar, lá no verso 20 do capítulo 3, veja, Adão dá o nome a Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os viventes. O homem recebeu autoridade, diz o texto, mas também recebeu integridade. Veja aí o que diz o verso 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam nus, meus irmãos, e não sentiam nenhum tipo de vergonha por isso. Ou seja, eram íntegros, não possuíam maldade. Veja, depois de tudo que Deus deu ao homem, municiando-o, Deus lhe entregou apenas uma única restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É nesse contexto, então, que surge então uma outra personagem na história, a serpente. Veja aí o que diz o capítulo 3, verso número 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? O texto diz que no jardim apareceu uma criatura que havia sido feita por Deus, de natureza diferente da natureza da mulher, e que esse ser questionou a mulher quanto à única restrição de Deus dada a eles, ou seja, dada ao homem. A mulher então responde dizendo, veja aí o verso número 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vejam, a mulher não repreende o animal, mas ela lhe responde, estabelece ali um diálogo, dialoga com ele, começa a estabelecer então um relacionamento com aquele ser. A serpente, agora tendo sido ouvida, responde à mulher dizendo, veja aí o verso de número 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, claramente aqui é demonstrado de quem se trata ser essa serpente. Ela é aquele que se opõe a Deus. Deus disse que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam. Todavia, agora, a serpente lhe diz, em oposição ao que Deus diz, que certamente não morreriam, mas que se lhe abririam os olhos. Ah, meus irmãos, quantos filhos do diabo não têm se colocado diante de Deus, em oposição a Deus, em tudo aquilo que ele nos revela, contra todas as suas ordenanças. Filhos de Belial. Veja o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A mulher agora faz exatamente aquilo que jamais poderia ter sido feito. A mulher e o homem rejeitam a Deus, rejeitam a palavra de Deus, as suas ordenanças, e abraçam agora outra palavra,
cumprem agora outra ordenança. Confiam agora em outra promessa. E é exatamente aqui que nasce a chamada idolatria. Ao trocarem o que havia dito Deus pelo que dizia a serpente, eles trocam seu Deus pela serpente. E o que isso é, meus irmãos? Idolatria. Como diz o Dr. Greg Bill, reverenciar qualquer coisa que não seja o próprio Deus é idolatria. O homem foi criado para crer, para confiar, para obedecer, para se submeter ao seu Criador, a Deus. Veja, e disse Deus. Mas quando o homem desobedece, ele deixa de crer, ele deixa de confiar, e assim de reverenciar a Deus, para reverenciar agora a serpente, ele deixa de dar glórias a Deus, para agora glorificar a si mesmo e ao próprio diabo. Desejo, irmãos, cobiça, egocentrismo e imediatismo. Veja, em sua palavra, claramente Deus nos diz como nós devemos ser, como nós devemos agir, como nós devemos pensar, o que devemos fazer, como devemos fazer e para que devemos fazer. E agora, diante disso, eu pergunto a você, o que fazer com tudo isso? Olhamos para o que Deus diz e fazemos de outro jeito, ou seja, não confiamos no que Deus diz, mas confiamos naquilo que julgamos ser o melhor para nós? Ouvindo a voz do diabo, das concupiscências de nossa velha natureza? Em outras palavras, decidimos fazer o que queremos fazer, porque julgamos que do nosso jeito é melhor. É isso que a maioria de nós acaba fazendo, irmãos. E sabe por quê? Porque, em última instância, muitos se acham melhores que Deus, mais sábios que Deus. Se acham iguais a Deus. Alguém lembra qual o pecado de Satanás? A mulher, através de seus sentidos, meus queridos irmãos, através de seus desejos, se dobra a uma palavra oposta à palavra de Deus. E com qual intuito? Com o intuito de querer ser Deus. E assim nasce então a idólatra. É assim que nasce um idólatra. E saiba mais uma coisa, esse primeiro ato de idolatria nos acompanha em toda a nossa história. Olhar, cobiçar, desejar. Como foi mesmo que aconteceu a queda? Veja aí, volte aí. Gênesis capítulo 3. Veja aí o que diz o verso número 6. Veja, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Como é que nós pecamos, meus queridos irmãos? Da mesma maneira. Da mesma maneira. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses capítulo de número 3. Vamos lá. Colossenses 3. Veja o que o apóstolo Paulo diz a partir do verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí Paulo traz uma série de pecados, não é isso, irmãos? Veja aí. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza,
paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é... O que são essas coisas? Idolatria. Tiago, capítulo 1, verso 13 ao verso de número 15. Veja aí o que ele diz. Vamos lá. Tiago, capítulo de número 1, verso 13 ao verso número 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Morte, meus irmãos. É por isso que, depois da queda, o homem sofre uma série de consequências. Ele perde o propósito, a tarefa, ele perde o rumo. Guardar e cultivar o jardim. Aliás, ele é expulso do jardim. Ele nem tem mais jardim para cultivar e guardar. Ele também perde a sua liberdade, porque ele passa a ser escravo do pecado. Ele perde a vida, pois, como disse Deus, certamente morrerás. Perde o padrão de relacionamento. Perceba que depois da queda começa a haver no mundo uma série de aberrações. Sexo com animais, adultério, poligamia, homossexualismo. O padrão é distorcido. O padrão é negligenciado. O padrão é tomado em oposição. O homem perde a sua integridade. Observe que, após comerem do fruto que não eram para comer, percebem que estão nus e correm para esconder a sua nudez, as suas vergonhas. Já não há mais nenhum tipo de satisfação interior no homem. E por isso ele passa a buscar aquilo que é exterior a ele para satisfazê-lo. Ele perde a capacidade plena de autoridade, passa a ter medo e pavor. Deixa de ter domínio e é agora dominado pelos vícios, pelas paixões, pela impureza. Por causa desse medo, meus irmãos, ele passa então a ser dominado pela criação, temendo a criação, temendo o trovão, a chuva, os eclipses, as estrelas, o céu, os animais. E agora ele passa então a adorar tudo isso que ele julga ser superior a ele mesmo. Trovão, o relâmpago, a árvore, os animais, tudo aquilo que ele julga ser maior do que ele. Veja, a árvore deveria trazer conhecimento, mas o que trouxe foi confusão e desentendimento. A queda trouxe consequências terríveis, meus irmãos. O homem perde a sua identidade, perde o seu significado com a queda, perde a sua comunhão com Deus, ele perde a sua vida. O que seria dele agora? Qual o seu fim? A morte. Por isso que o autor aos Hebreus diz, lá no capítulo 10, verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Certa vez, o escritor e o roteirista e ator americano Woody Allen disse o seguinte a respeito da morte: não que eu tenha medo de morrer, apenas não quero estar lá quando acontecer.
A menos que nos arrependamos, meus irmãos, isso é o que nos aguarda. Um estado de morte e morte eterna. Porque é isso que o pecado produz. É isso que a idolatria faz com o homem. A queda, como diz o apóstolo Paulo, destituiu o homem da glória de Deus. Já não há mais vida em nós mesmos. Estamos mortos em delitos e pecados. Por isso precisamos de Cristo. Por isso precisamos do Deus vivo, da sua graça, do seu perdão, do seu amor e da sua misericórdia. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, a você que nos acompanha nesse canal, não há como sermos justificados diante das atrocidades de nossos pecados, senão por meio de Jesus Cristo, o unigênito, o Filho do Deus vivo, aquele que encarnou, se humilhou, carregou sobre si os nossos pecados, morreu morte de cruz, mas ressuscitou para nos garantir a vida e vida eterna em abundância. Deus, por sua graça, não nos deixou a própria sorte, mas tendo sido fechado o caminho que nossos pais faziam e que nos conduzia à árvore da vida, abriu um novo e vivo caminho por intermédio de seu Filho, um único e vivo caminho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O segundo Adão, o perfeito varão, aquele que cumpriu a lei, aquele que morreu em nosso lugar e nos justificou. Nos entreguemos a Ele, confiemos exclusivamente nele, em sua graça, em seu amor, e com fé sejamos justificados pelos seus méritos, salvos e conduzidos ao seu reino eterno, o qual ele nos promete uma coroa de glória. Tenhamos todos um bom dia